Como é que foi, meu povo? O feriado de vocês? Tudo em paz? Ficaram quietinhos em casa, se resguardando. Pronto, vocês estão quietos hoje, hein? Vamos lá. Retornando, né, a disciplina de ética que a gente iniciou semana passada, começamos aqui algumas discussões, né? Feriadão de muito trabalho foi esse ano. E aí, na aula passada, nós conseguimos ver apenas o tópico 1 da unidade 1. Hoje, o objetivo é finalizar a unidade 1, tá? Mas trouxe aqui muitas provocações para a gente ir discutindo durante a noite. Né? Por favor, vamos contribuir, né? Vamos aí participar. Tem a musiquinha para ver se vocês se animaram. Vamos lá. Começando, tópico 2, a ética e a moral caminham juntas, né? A gente vai trazer aí um quadro de diferenças entre ética e moral, tá? A ética se apresentando, então, como a ciência que vai estudar a moral, enquanto a moral é o modo de viver e de agir de cada povo e cada cultura, tá? A ética é a reflexão sistemática sobre o comportamento moral, né? Ou seja, é você refletir. Então, a ética ela é muito mais abrangente do que a moral, né? Por exemplo, a moral vai ser conjunto de normas, de prescrições. É como se ética fosse teoria e moral fosse a parte prática, né? A ética é parte da filosofia que trata da reflexão aí dos princípios universais da humanidade, enquanto a moral ela vai variar no tempo e no espaço, e são os valores que concernentes ao bem e ao mal, permitindo ou proibindo alguma coisa, né? Moral aí, então, é um conjunto de normas e regras reguladoras da relação entre os homens de uma determinada comunidade, em um determinado tempo também, né? Dependendo aí da questão da alteração da moral, né? Dos valores. O avanço na compreensão e na vivência dos direitos humanos confirma, então, que as diferenças, elas são essenciais, são importantes para uma sociedade. Principalmente uma sociedade que prime pela justiça, né? Pela equidade. Às vezes, a gente... Outro dia eu estava lendo sobre pessoas com necessidades específicas, eu nem sei mais como é que chama, porque muda, né? Necessidades específicas educacionais, por exemplo. E aí que sempre, né, as legislações, as políticas públicas vão tentando fazer com que as escolas, por exemplo, né, elas adequem essas pessoas que têm as necessidades específicas à forma de agir da escola, ou então segrega, né? Eu não sei se vocês já tiveram escolas de ensino fundamental, mas eu lembro que quando eu trabalhava em Garanhuns, numa escola, a prefeitura contratava uma pessoa para ficar em sala de aula com uma criança lá especial, né? A gente tinha uma lá, uma sala, mas essa criança ficava totalmente segregada dos demais. Né? Hoje, não. Hoje, a ideia é que as outras crianças possam aprender com essa diferença, com essa diversidade. Ou seja, que muitas, né, realidades, na verdade, formam uma realidade muito mais criativa, mais justa, mais igual. Né? Então, é isso. Cabe aí ao ser humano constantemente, então, decidir pela verdade que se lhe põe ali no cotidiano, né, da sua existência. Vivemos, então, gente, continuamente tomando decisões que nos apresentam justamente porque não vivemos sozinhos. Como não vivemos sozinhos, né, a gente tem sempre que estar pensando. Na aula passada, a gente viu sobre essa questão da decisão, que deve, no momento de tomada de decisão, que deve se considerar o quê? O efeito dessa decisão para as outras pessoas. Então,
A moral, a ética, ela vem por conta disso, né? Para que a gente consiga viver melhor juntos. Então, mais um quadro resumo aqui para vocês guardarem aí um mapazinho mental, né? Moral é um sistema mutável, nós já vimos que muda no tempo e de acordo aí com a sociedade. Historicamente, é determinado pela própria sociedade, de costumes e imperativos que propiciam aí a vinculação de cada indivíduo em sociedade, tomando na sua singularidade, com a essência humana historicamente construída e também com o ser social, tomado aí na sua universalidade. E a ética a gente vê aí que é mas se resume a ser a análise dos fundamentos da moral. A moral, então, gente, seriam as regras práticas e a ética, o fundamento teórico dessa moral. Vamos falar aqui sobre transformação social, né? Então, a ética ela vai ser precursora da transformação social dos diversos sistemas ou estruturas sociais, tá? Sistemas esse aí que imprimem suas mudanças sociais, né? Como a gente tem o capitalismo, o socialismo. Lá em política a gente vai falar um pouquinho sobre eles, explicar, né? Mas sabemos que são estruturas totalmente diferentes, né? Enquanto o capitalismo, a propriedade privada, né, a característica principal do socialismo, nós vamos ter aí como enfoque a questão dos meios de produção, na verdade, né, serem públicos, enquanto no capitalismo os meios de produção são privados. Então, a gente pode dizer que quando é constituída uma nova estrutura social, a ética, os vilões e os princípios morais, eles serão modificados. Para quê? Para constituir uma nova concepção de sociedade. E a gente conversou na aula passada que a gente vem fazendo isso, né, continuamente. A gente vê isso com relação à posição das mulheres hoje na sociedade, embora ainda haja muito o que evoluir, mas né, já vivemos uma realidade impensada, né, que nos poderia pensar em outros tempos. Então, o sistema de valores morais, ele se transforma no sistema de constituição de um novo padrão sócio-histórico. Sociedade, né, um novo padrão de sociedade no processo histórico. Os diversos processos e projetos de transformações sociais devem permear os valores da solidariedade, igualdade e fraternidade, para então poder constituir uma sociedade mais justa e democrática, pelo menos espera-se, né? Uma das possibilidades, estamos envoltos numa crise, é quando temos dificuldade de definir adequadamente situações existenciais. Ou seja, quando as nossas referências, a partir das quais a gente se posiciona normalmente, né, diante do mundo, das pessoas e tudo mais, elas não nos fornecem mais explicações adequadas ou minimamente satisfatórias. Nesse momento, né, é um momento de necessidade de transformação, né? Porque a gente vê que a moral existente naquele período, naquela sociedade, não atende mais àquela sociedade. Então, moral aí caracteriza-se por especificidades culturais e apresenta-se de forma normativa, tá? Ou seja, ela vai estabelecer normas de condutas que vão orientar as ações cotidianas. Assim, a moral, ela tem uma incidência direta no âmbito da vida privada, tá? Ou seja, ela vai ser norteadora de comportamentos individuais. Vocês estão tão calados, tá tudo bem aí? Ética, estão entendendo? É definida aí como a teoria, o conhecimento, a capacidade racional de discernimento, né, em relação aos comportamentos morais. Ela vai buscar explicar,
vai buscar compreender, até justificar ou criticar a moral, ou então as morais, né, de uma sociedade. Nessa perspectiva, a ética vai ter uma incidência aí no âmbito da vida pública, como uma reflexão em torno das questões morais que envolvem a nossa vida em sociedade, tá? Então, lembre-se aí, a norma está ligada ao campo das normas, a moral está ligada ao campo das normas e leis. E a ética sobre a reflexão, está ligada sobre a reflexão sobre essa. Os problemas morais e éticos, né? Todos nós aí, cada um de nós aqui, querendo ou não, né? Possuímos princípios e valores que foram e são constituídos aí por nossa sociedade. Cada um de vocês deve ter alguns valores, né? Que estão tão arraigados em vocês que vocês nem conseguem refletir de onde foi que veio. Sabe aquela história, não sei, só sei que foi assim, né? Por que você age de tal forma? Não, porque desde pequena eu faço isso. Por quê? Porque você aprendeu com a sua família, ou num outro círculo social que você convivia, e aquilo foi se repetindo de forma que automatizou, né? Com relação a esses valores, então, cada um de nós possui uma visão do que é certo, do que é bom e do que é mal. Do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. E aí eu quero que vocês vamos passar aqui um instantinho. Aí eu quero que vocês reflitam um pouco, né, sobre o que é o bom, o que é mal, o que é o certo, o que é o errado. Será que é tão simples assim a gente determinar que uma coisa está errada, que outra está certa, ou um comportamento, né? A gente está falando de moral, nós estamos falando de comportamento. Será que é tudo preto no branco? Né? Vocês agem para todos nós, gente, né? Embora não seja algo que a gente precise trabalhar para não externar, né? Mas de alguma forma todos nós fazemos julgamento de valor de pessoas, de situações. Julgamento de valor é você. Pronto, a minha mãe. A minha mãe me vê com tatuagem. O chefe ficou triste, né? Porque na cabeça dela, quando ela vê alguém com tatuagem no corpo, aquilo remete, né, a um julgamento de que aquela pessoa é um ex-presidiário, uma pessoa que não presta, né? Uma pessoa, sei lá, que não tem nenhum valor, né? Então, ela teve que lidar com isso, porque estava arraigado nela, é um valor que vem de bem antes, né, da época em que poucos, né, podiam fazer ali uma tatuagem, faziam e tudo mais. A gente vê que hoje, veja como muda a perspectiva, né? Veja como o mundo evolui, as pessoas, os seus valores e os seus julgamentos. Algumas mais rápido, outras não, né? No meu caso, eu evoluí mais nessa questão da tatuagem, por exemplo, do que a minha mãe. Né? Embora ela tenha tentado me passar essa realidade dela, ou seja, me passar um valor, a sociedade que me permeia, né, está evoluindo de uma forma que me permite estudar, me permite ter acesso à diversidade, que faz com que eu afaste julgamentos de valor que foram colocados em mim e que eu não tive como refletir sobre eles. A gente faz julgamento de valor, né? E geralmente a gente faz, gente, baseado na nossa ideia de moral, na nossa ideia, nos nossos valores, na ideia do que é certo e do que é errado. Não é isso? É isso ou não é, gente?
É isso, eu estou falando uma abobrinha. A gente vê o mundo, tem um documentário no... Saia não, Robson, vá-se embora não. Tem um documentário que eu assisti uma vez, eu estou até precisando reencontrar, buscar esse documentário, porque ele era muito bom. Ele vai falar sobre o inconsciente, sobre como a gente age inconscientemente. E ele vai falar sobre a visão, né? A nossa visão que a gente enxerga no mundo, né? Não é igual para todos. Não é. Porque são os olhos que enxergam, mas é a mente que interpreta o que ela enxerga, tá? E cada um vai interpretar com base em quê? Com seus valores, né? Com a moral na qual foi criado, foi educado, que ainda permite que faça parte do seu existir, né? A gente tem que se perguntar o seguinte: nós estamos aqui estudando administração para trabalhar com outras pessoas, para atender necessidades de clientes que são outras pessoas, e estas vão ter visões diferentes, porque tem experiências, tem valores, né? Totalmente, às vezes, totalmente diferentes do seu. E aí você vai ter que aprender que a ética é isso, né? Você refletir sobre a moral. Então, você vai refletir sobre o comportamento do colega ou do cliente e buscar compreender o porquê daquilo. E não apenas reagir, às vezes de forma negativa, que pode lhe prejudicar, tá? Então, como profissionais, vocês precisam desenvolver essa habilidade em vocês. É a habilidade da tolerância. A tolerância é você compreender que não existe só o que você vê. Né? Não existe só o que foi colocado como certo ou como errado. As pessoas são muito complexas. Né? Cada um, olha, eu vou falar com um exemplo meu que eu fico chocada. Até hoje eu estou tentando entender. Acho que vou procurar um estudo clínico aí para saber. Eu tenho 2 filhas, né? Vocês devem saber. Elas são gêmeas. Elas são gêmeas idênticas. O que isso quer dizer? Elas são clones perfeitos. Porque elas eram um único óvulo, um único esperma que se juntou, fez um zigoto, né? E esse se dividiu em 2. Então, a carga genética é exatamente a mesma. Aí, elas nasceram. Na maternidade, uma colega minha foi me visitar, olhou para a Gabi, tão calminha. Aí olhou para outra e disse assim: essa daqui tem cara de dissimulada. Essa aqui vai dar trabalho. E aí eu sigo criando as 2 ao mesmo tempo, dando para as 2 as mesmas coisas, porque elas estão na mesma idade, né? Na mesma realidade. E são pessoas totalmente diferentes em questão de comportamento, né? De gostos, né? É incrível como uma é completamente diferente da outra. Fica assim, sem entender como é possível. Ou seja, a questão é genética, porque se for genética, elas têm a mesma, devia ser igual. A questão é comportamental, é a criação, porque são criadas ao mesmo tempo, sempre com a mesma realidade, também devia ser igual. Mas não são, por quê? Cada um vai enxergar um mundo diferente, tá? Então, gente, trabalhem isso. A gente está estudando ética para vocês aprenderem a serem éticos com os colegas de trabalho e com os clientes, tá? E, claro, também com os concorrentes. E parte disso é compreender que não existe apenas a sua opinião, apenas a sua forma de ver o mundo, tá? Para efetuarmos aí um julgamento sobre alguma situação da vida em sociedade, né? A gente se pauta, como eu falei aí, nos nossos pressupostos éticos, tá? Os costumes. É interessante essa questão dos costumes, né? Porque uma coisa que é bem vista, né, muito bem aceita em uma localidade, totalmente não é aceito em outra.
Gente, é um negócio tão doido, né? Eu morei ali em Pernambuco. A gente aqui, né? Nós temos os nossos palavrões. Eu não vou dizer aqui quais são, mas vocês conhecem, né? Vocês conhecem, são aqueles palavrões bem populares. Mas, lá em Pernambuco, os palavrões são tão suaves que depois eu usava, aí depois uma colega, nossa, mas tu tá usando esse palavrão, é muito horrível. Eu digo, como é que isso é horrível? Então, o quê? Tá com a febre tif, tá com a bobônica, tá com a moléstia. Principalmente esse negócio da bobônica, da febre tif, variáveis dessa questão. Eu digo, onde é que isso é um xingamento? Né? Então, são os costumes, né, da região. E vejam que são estados, ó, vizinhos, colados. E aí, o que a gente não pode esquecer é que todo ser humano busca em suas ações cotidianas, em sociedade, fazer sempre e somente o bem. Eu achei, assim, um pouco inocente, né? Mas tudo bem. Em tese, né? E aí eu gosto de utilizar muito isso quando há conflitos. Conflitos na equipe. O Matheus falou com a Socorro de uma forma e a Socorro não gostou, e aí a Socorro já foi reclamar com o chefe, já ficou sem falar com o Matheus, e o Matheus, poxa, mas nem era essa a minha intenção. Então, geralmente, as pessoas buscam fazer uma coisa certa. Elas não vão ali, eu vou fazer isso só de mal. Existem algumas, né? A gente conhece, infelizmente, no meio do caminho. Mas, geralmente, elas buscam fazer. E, às vezes, né, gente, não bate. Às vezes, a situação não combina uma com a outra. E aí, é bom a gente lembrar disso. É bom a gente lembrar que a pessoa geralmente faz isso de acordo com a sua moral, com seus valores, e não busca diretamente prejudicar alguém. Então, escute, né? O que a outra tem a dizer, diga que não gostou, converse. Isso evita tanto conflito, gente, conversar. Mas, ó, é conversar para ouvir. Não é ouvir, tentar ouvir para responder. Muita gente faz isso, fica só ouvindo aqui. Mas isso... peraí, não, mas não é isso, não. Tente compreender, tá? Não é um trabalho muito fácil. Mas depois que você pega o jeito, é a melhor forma de você lidar com a gestão de conflitos. Então, todos os homens fazem parte aqui, todos os homens é foda, né? Todos os seres humanos, homens e mulheres, né? Todos nós fazemos parte de uma sociedade, de um grupo social, né? Então, a gente pode dizer aí que vivemos os homens em sociedade convivem em grupo. Cada grupo social possui diferentes características culturais e morais. É bem interessante. Eu não sei se vocês conhecem uma série tem na Netflix. Eu vi falando de série, né, porque eu leio e assisto muito. É o seguinte, é Full House, a série original. Não sei se vocês conhecem. É de 1980 e pouco, começou essa série, foi até 90, começo dos anos 90, né? Tava na Netflix até o ano passado, eu reassisti, porque eu assisti quando era criança, né? Reassisti e agora eles fizeram uma continuação, que é o Fuller House, que agora é com as filhas, né? Mas aí, às vezes, os personagens da primeira versão aparecem, né? E aí, ontem mesmo eu estava assistindo um episódio em que um dos personagens, que é o tio que criou elas, né? Reaparece, ele está criando uma menininha, uma criança aí de 2, 3 anos, que ele adotou agora com a esposa. E aí ele foi levar essa criança para brincar no parque com um grupo de pais. Eram outros pais com as crianças lá. E ele ficou sem entender nada, né? Porque o grupo, né? Não era o grupo com o qual ele faz parte. Ele não consegue mais se encaixar naquele grupo. Então, era um grupo de hipsters, né? Ele usava aqueles... Como é que fala, meu Deus do céu? Aquele coque samurai. As crianças não comiam açúcar e ele deu um donut para a filha dele, para todas as outras crianças, e os pais todos ficavam desesperados porque as crianças ficavam cheias de energia.
né? E aí eu assistia e analisava bastante essa questão, né? Cada grupo social possui diferentes características culturais e morais, né? Então, a gente precisa compreender que a gente vive nesse meio. Cada sociedade possui suas normas de conduta comportamental, seus princípios morais, né? Nem sempre o que é certo para nós pode ser certo para o outro grupo social e vice-versa. É preciso ter essa questão da tolerância. E aqui uma imagem para vocês refletirem exatamente sobre essa questão de comportamentos diferentes, culturais principalmente, né? Culturas diferentes. Então, a chave para o sucesso transcultural é compreender e desenvolver um profundo respeito pelas diferenças culturais, tá? Está dito ali em inglês, eu coloquei aqui embaixo, tá bom? Então, veja, enquanto um ocidental vai ali, como chama? Cumprimentar a pessoa com um aperto de mão, que é algo totalmente normal, aceito, né? E ensinado na nossa sociedade, né? Já para o oriental não é. Né? Então, é preciso estar atento a isso. Qual é o público para o qual você vai estar trabalhando aí? Né? Há diferenças culturais, não somente essas, há diferenças, né? Na forma de pensar, de agir, isso é importante. Robson, tu não consegue mais assistir por quê? Ah, tu assistia essa série, né? Tu assistia qual? Fuller House ou Full House? Eu não sei se era esse nome, mas eu lembrava de outro nome em português dessa série, que essas duas criancinhas eram três irmãs, né? Criada pelo pai, pelo irmão do pai. 3 é demais. Eu acho demais, que era esse o nome em português. Até a mãe das criancinhas morre, né? Isso, aí o irmão da mãe e um amigo do pai vão morar com o pai para ajudar a criar as duas meninas, as 3 crianças. É legalzinha, a mais nova gostava da mais nova, mas é legalzinha. A Michelle, né? Que são as irmãs Olsen, mas aí agora elas não estão participando no Fuller House, que é no Fuller House, a filha mais velha ficou viúva e tem 3 filhos. Aí a irmã dela e aquela amiga dela, a Kimi, vão morar com ela para ajudar a cuidar dos 3 filhos. É legal essa série, eu gosto. Sempre gostei, quando era mais novo, assistia. Pronto. Pois assista, é legal. Então, gente, voltando aqui, né? Vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão tão quietinhos. Até a Socorro está quieta hoje, Socorro. A principal função da ética... Cheguei agora, mulher. Estava na reunião. Nada, não é isso não. É a correria mesmo. A principal função da ética, então, é sugerir qual o melhor comportamento que cada pessoa ou grupo social tem ou venha a ter, indicando aí o que é certo, o que é errado, o que é bom ou o que é mal. Coisa tão simples, né? A gênese da consciência moral. Esse desenvolvimento humano aí, pela busca da realização das suas necessidades, ele é feito primordialmente por meio do trabalho, hoje em dia. Não sei se foi com vocês que a gente estava estudando sobre a questão do trabalho. O trabalho lá na Idade Antiga não foi? Era visto como algo que era para os escravos e os estrangeiros. Né? O negócio de trabalhar, isso é coisa de... E a posição, a simbologia, a importância do trabalho, ela vai se modificando com o passar do tempo, né? Com a evolução aí do homem. Podemos concluir que é por meio do trabalho que os seres humanos colocam em prática as suas capacidades humanas. Sim, botamos, né? E o trabalho é a base fundamental na formação da consciência moral de todos os seres humanos. Eu concordo que o trabalho, as interações, não sei se vocês concordam comigo, as interações de trabalho nos ensinam muito sobre essa questão moral e também sobre questões de ter paciência, de ouvir, de tentar compreender o outro, né? Colocar em prática
comportamentos, né? Aí valores, morar. A gente vem com os nossos valores, aí vem outra pessoa, às vezes, com outros valores, e aí a gente vai ter que colocar isso em prática. E às vezes tem que fazer um jogo de cintura ali para um bater de frente com o outro, né? É algo bem... Mas só mesmo, realmente, o ambiente de trabalho que te permite isso. Porque se tu tá no teu meio familiar, por exemplo, e não concorda, tudo bem. Aí você vai fazer outra coisa. Mas no meio de trabalho, no ambiente de trabalho, você precisa do trabalho da outra pessoa precisa do seu trabalho. E aí vocês precisam aprender a trabalhar juntos, né? Senão você perde o emprego. Então, é realmente, né, um momento ali que a gente coloca em prática. É por meio do trabalho que os homens desenvolvem aí os seus princípios, sua cultura e, consequentemente, seus valores sociais e éticos. Importância aí, né? Vamos para o tópico 3. O tópico 3 vai falar sobre... Começa falando aqui sobre valores. O que é que entendemos por valores? Os valores, eles são imutáveis, não mudam. Como escolher esses valores? Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre eles, né? Porque eles estão no centro das nossas escolhas. E também, né, como esses valores vão se constituindo. Então, gente, a gente vai buscar os fundamentos de quê? Da nossa identidade. O que é que faz cada um de vocês ser como é? Né? Você veja aí, ó, tanto de possibilidades, né? Diferente. Claro que aqui são estereótipos, né, gente, para mostrar a partir de imagem, né? O que o livro quer trazer de reflexão para vocês, tá? E a partir dos estereótipos, que não é muito bom também que a gente alimente. Mas é para demonstrar que existem várias formas, várias identidades, várias formas de existir nesse mundo. Então, valor é a relação que vai se estabelecer entre o sujeito, eu, tá? Que valoro, né? Vai valorizar, e o objeto valorado. Não existe um objeto com um determinado valor. Os objetos, eles vão ter o quê, gente? O valor que o sujeito lhe atribui, tá? Ou seja, não há um valor em si, mas há um valor para alguém. A ação de valorar está restrita à esfera humana e está no centro da nossa vida. Quando a gente faz as nossas escolhas, né? Escolhemos o nosso trajetório diário para o trabalho, a roupa que vestimos, o alimento que comemos. Nós estamos colocando em escala de valor as nossas escolhas, essas escolhas. Então, aí falando sobre essa questão que o objeto, ele não tem valor em si, né? Mas valor para alguém. Aí eu trago essa frasezinha aqui, famosíssima, né? Vocês já devem ter visto. Foi o tempo dedicado à rosa que a fez tão importante. Então, essa história é do Pequeno Príncipe, né? Quem não leu o livro, tem um filmezinho, né? Em animação, legalzinho, já para adultos, dá para assistir, né? Essa frase é muito famosa, porque essa flor é muito importante para ele, né? Porque ele se dedicou a cuidar dela. Ele deu atenção, tempo, dedicou-se àquilo. Então, aquilo se tornou algo de valor, né? Para ele. O objetivo de qualquer valoração é, sem dúvida, orientar uma ação prática. Se o ar, ele é um valor para o ser vivo, o ar que respiramos, né? É preciso evitar a poluição. Portanto, diante daquilo que é, a valoração vai nos orientar para o que deve ser. Então, como eu sei que o ar é essencial para o meu existir, né? Isso vai orientar, então, como deve ser. Aí a gente vê hoje em dia, né?
Aí eu vou botar aqui, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O ser humano Isso é não assim? funciona na prática, não, viu? O ser humano é muito. Mais alguém aí quer se posicionar? Concorda ou não concorda? Eu vou mostrar o próximo slide para vocês verem na prática. Vocês estão conseguindo visualizar bem essa foto? Essas fotos? Sim. Cima e embaixo. Essa aí é uma montagem com antes e depois, né, sobre a diminuição da poluição na cidade de São Paulo. Agora, durante a quarentena, durante a primeira onda, primeiro lockdown lá. Vejam a de cima, vejam o céu na foto de cima e vejam o céu na foto de baixo. Isso foram apenas algumas semanas com as pessoas dentro de casa, né? As fábricas ali paradas. Claro, Marcela, mas a gente tem que ter indústria, a gente tem que sobreviver, porque senão a gente não vai ganhar dinheiro e tal, sim. Mas será Mas que tem muitas tanta maneiras de fazer tecnologia? isso sem poluição, sem poluir tanto o ambiente, né? Exatamente. Por quê? Porque essa é a nossa casa. Eu acho que nada tem mais valor na nossa vida do que esse planeta. Porque se ele acabar, nós vamos morar onde? Né? Para onde iremos? Um outro exemplo aqui também da época da pandemia. Isso aí é a vista dos Himalaias, a partir da cidade do norte, uma cidade aí do norte da Índia. De acordo com a mídia aí da cidade, né? Eu coloquei até a fonte aí. Isso não acontecia desde os anos da Segunda Guerra Mundial, na década lá de 1940. Nessa cidade, eles não conseguiam visualizar, não tinham essa vista dos Himalaias, porque era tudo poluído, o ar totalmente poluído. Gente, 1940, quase 100 anos, né? Assim, 80 anos. Né? E aí, durante a pandemia, né, ano passado, o povo teve que ficar em casa e foi permitido. E a gente teve vários exemplos, né? Veneza, né, com seus canais transparentes, que dava para ver fundo, que no dia a dia não era, e tudo mais. Então, fica a reflexão. Às vezes a gente fica, mas esse povo, tipo, povo vegano, ai, que povo chato, vegetariano, isso é muita frescura, não sei o quê. Gente, tudo que eu queria na vida era ter coragem para virar pelo menos vegetariana. Estou buscando. Eu busco pelo menos fazer o seguinte: diminuir o consumo de carne de gado, né? Praticamente não comer carne de gado. Estou buscando mais peixe. Por quê? Porque um dos maiores geradores de gás carbônico que acaba com a nossa camada de ozônio, né? Que afeta o aquecimento global, aquece mais o mundo, né? São exatamente as criações de gado, né? Então, eu faço a minha parte, pelo menos por enquanto eu estou fazendo isso. Já faz aqui acho que está com uns 2 meses, que aqui em casa a gente come só tipo, uma vez por semana. Carne de gado, frango a gente não está comendo também, porque também a forma que eles são criados é cruel. Enfim, né? Depois leio. Tem uma série, depois eu vou ver se ainda está disponível no Netflix, que até assisti no passado, que falava assim, deixa eu ver até aqui, rapidinho. Gente, quem aqui, aí o momento aqui, quem de vocês come calabresa, linguiça normal, salsicha? Quem aí? Diga eu. Quem disser que Eu. não come, acho que vai estar mentindo. A Calabresa. calabresazinha no feijão é bom. Deixa eu ver só se a documentário está disponível. Pronto.
Eu já vi um vídeo, aliás, eu acho que eu tenho um vídeo ainda do processo de como é feita aquelas linguiças. Mas linguiça não, aquela salsicha. Por isso eu não como mais esse negócio. Mas não sei se a calabresa é do mesmo jeito. O que acontece? Eles têm muitos elementos químicos, né? Vocês sabiam que eles são equiparados, estão no mesmo grupo do cigarro e do amianto com causas de câncer? Você tem coragem de botar amianto nas suas paredes? Amianto, que o pessoal colocava no piso, colocava nas paredes antigamente, telha, né? Quem vocês fumam? Alguns de vocês fumam? Hoje em dia a gente quase não vê as pessoas fumando, elas sabem que isso vai trazer problemas para os rins, né? E esses alimentos estão nessa mesma, estão classificados, né, nessa mesma lista aí do cigarro, do amianto, como também a carne vermelha, tá, gente? Não sei se a carne vermelha está no mesmo nível, mas a carne vermelha também já foi colocada aí como causador de câncer do intestino. Não à toa o pessoal do sul come muita carne, gente. Vai ficar com churrasco. Eu não levar a casa com um rapaz de lá. Minha Nossa Senhora. É carne demais. Eu nunca fui muito fã de carne. E aí, não à toa, eles têm um índice grande de câncer do intestino por lá, tá? Então, para quem tiver interesse, né, em assistir, eu vou compartilhar lá no grupo para vocês o documentário Water Health, que é saudável, né? E aí, se algum de vocês se interessar, vocês assistem, tá bom? Continuando aqui. Então, a gente nunca fica indiferente às coisas. De uma forma ou de outra, elas acabam nos afetando, né? Se gostamos da árvore, de sua sombra, das suas folhas, significa que ela nos afetou de forma positiva, mas a mesma árvore que para você é linda e tudo mais, para outra pessoa ela pode enxergar de forma negativa, porque suja a calçada, ela tem que ficar limpando, né? Cada um vai ter uma perspectiva. Então, a ética ela vai ser formada aí pelo estudo e investigação do comportamento e dos juízos de valores. Também vai incluir aí os juízes de valores. Os valores são, no primeiro momento, herdados por nós. Quando a gente nasce, o mundo cultural, né, é um sistema cheio de significados já estabelecidos. De tal modo que a gente aprende desde cedo como é que a gente tem que se comportar à mesa, na rua. É intuitivo, a gente vê as pessoas fazendo e vai fazendo também. Vê na escola. Nosso primeiro grupo social de aprendizagem é a família, né? Depois, quando vai para a escola. Então, conforme atendemos ou transgredimos os padrões, os comportamentos são avaliados como bons ou como maus. Empregamos diversos tipos de valores, tais como utilidade, estético, afetividade, do bem ou do mal, religioso, né? Aspectos econômicos, sociais e políticos. Tem gente que fica... Uma vez a mãe de uma amiga minha ficou... Não fale isso não, minha filha. Eu falei que eu sou ateia, né? Eu não acredito. Mas não tenho nada contra, não obrigo ninguém, não fico discutindo isso. Né? Minhas filhas fizeram primeira comunhão e tal. Não fizeram porque não quiseram estudar em colégio de freira e tudo mais. Mas eu não acredito. Né? Já fui muito mais, quanto mais estudo, mais vejo que não dá para mim. Dizendo assim. E aí eu fui falar isso para ela e ela disse: não diga isso não, minha filha, pelo amor de Deus. Aí depois, no final, ela veio me pedir, pelo amor de Deus, acredite, acredite. Sua vida vai melhorar, acredite. Aí eu tive que dizer o quê? Tá bom, acredito. Pode deixar. Então, são muitos os tipos de valores, né, gente? E a gente tem que respeitar. E até mesmo compreender, por exemplo, ela não respeitou a minha posição, mas eu compreendi que é uma pessoa de idade, que tem outra
perspectiva, fui criada em outra realidade, eu não vou discutir com a pessoa, né, por conta disso. Então, os valores que residem no centro de nossas vidas e do nosso cotidiano são muitas vezes herdados de uma cultura ou então de um costume. Tá? Então, nessa situação, né, de transmitir pela cultura, a educação ela vai ter um papel fundamental. Ela é uma das responsáveis por ensinar os valores da nossa cultura, mas é claro, também não é a única. A família também assume esse papel assim que a criança nasce. Então, como eu falei para vocês, nosso primeiro contato é com a nossa família, ainda bebês, né? A gente vai ali interpretando e a gente vai aprendendo. E aí eu tenho uma frase que eu não vou dizer agora, porque eu vou dar a próxima imagem aqui. Eu quero que vocês vejam essa imagem e pensem nela. Quem aí já tem filho, quem pensa em ter, tá? Como consegue que o seu filho leia um livro? Tipo, ela não está conseguindo, né? Só consegue que o filho fique no celular. E aí... Eu acho que é o exemplo que ela dá, né? Isso. É o que ele vê em casa. Ela mesmo lê, incentiva o filho a ler. Então, gente, eu queria dizer que uma frase que meu marido dizia sempre quando estava no quartel, né? E aí eu tomei agora para mim e sempre eu falo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, veja aqui, o nosso primeiro contato é com a família. Para quê? Para que sejam transmitidos esses valores. Tá? Então, vocês são pais, pretendem ser, guardem isso na cabeça de vocês. Não adianta, e quem já é pai e mãe aqui vai dizer que eu estou errado, você chegar para o seu filho, fazer um lindo discurso dizendo que ele tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, se você não fizer. Porque eles vão repetir o seu comportamento. Porque o seu comportamento ele vai se reiterando. Você faz hoje, você faz amanhã, você faz de novo. Muito mais do que o seu discurso. Então, não adianta você falar uma coisa e na prática você fazer outra. Vê aqui em casa. Eu tenho 2 meninas, né? Uma é a louca dos livros, a outra gosta, as 2 gostam, mas uma é a desesperada dos livros. Tá aqui me perturbando. Eu digo, não, agora só em julho. Só perturbando. Mas por quê? Porque eu leio. Eu gosto muito de ler. Sou louca por livros. Então, não adianta. Aí outro dia, a Marcela, isso é um exemplo bom, Isso é um exemplo bom. Vamos dar um exemplo não tão bom. Em julho do ano passado, as minhas filhas fizeram o exame de sangue, deu alterado os exames, colesterol alto e tudo mais. E aí o meu marido virou para mim e disse assim, isso aí é culpa sua. Aí eu digo, por quê? Porque elas reproduzem o seu modo de viver e não o meu. Porque enquanto eu gosto de ler, de estudar e trabalhar, assim, né? O meu marido, todo tempo livre que ele tem, ele gosta de fazer algum esporte. Mas tem energia, tá? E eu não, eu sou a sedentária. Então, as meninas acabam repetindo mais esse padrão. Ficam sentadas, estudando tudo mais. E aí adoeceram, né? Isso tem sido até um incentivo para que eu mudasse, né? E venham mudando aí. Então, não adianta, tá, gente? Se os valores... E aí agora eu estou tentando incutir na mente delas como é importante, né? A questão da saúde, de bons hábitos saudáveis, né? Que eu nunca tive na minha vida. Estou tendo agora aí também para que elas se sintam incentivadas, né? E motivadas a fazer. Então, os valores vão sendo passados assim, tá? Principalmente quando você é criança. Depois, quando a gente vai para o mundo, né? Se a gente abre a mente, a gente vai absorvendo outros. Se a gente não abre, a gente vai continuar apenas reproduzindo aqueles que já aprendemos. Então, esses valores são modificados com o tempo, porque faz parte da capacidade humana criticar novos,
e modificados valores e ansiar por eles. Então, as regras são modificadas e nunca são extintas, e o sujeito tem necessidade de regras formalizadas. Vamos por partes aqui. Os valores são modificados com o tempo porque faz parte da capacidade humana criticar. Novos e modificados valores, sim. Faz parte da capacidade humana criticar. Mas existem muitas pessoas, aliás, talvez todas as pessoas, de uma forma ou de outra, né, elas reproduzem comportamentos, né, valores, morais, tudo mais, sem sequer pensar por quê, como eu falei para vocês, né? Alguns abrem a mente, outros não. Então, gente, daqui a pouco ele vai falar sobre liberdade. Eu já vou me adiantar e dizer aqui para vocês o seguinte: se vocês não estão conscientes, não há liberdade. Ah, Marcela, mas eu posso ir onde eu quero. Sim, mas você está preso aqui dentro. Porque você não tem consciência, você está apenas repetindo padrões de comportamento que você aprendeu sem nem pensar por quê. É como o caso que eu falei da minha mãe, que começou ficou que eu estava me riscando, que eu era isso e tudo. Agora ela está tentando abrir a mente dela, mas porque eu fiz? Porque se eu não tivesse feito, ela continuaria reproduzindo aquele e incutindo aquele valor nela de que era coisa de marginal, né? Então, reflitam. Eu estou agindo dessa forma, porque é a melhor forma. Ou então, quando outra pessoa chegar para você e disser que existe uma outra forma, pense se ela não pode estar certa. Ah, mas é porque eu sempre fiz assim, Marcela. Minha mãe faz, a minha avó faz, a minha tia faz, o meu primo faz, minha irmã faz. Sim, mas sua mãe não lhe ensinou que você não é todo mundo, né? Então, gente, a liberdade é aqui dentro. Você pode estar preso, como nós estamos aqui dentro de casa, né? Estamos presos em casa. Mas estar livre, né? Saber que é livre. Bom, as regras são modificadas e nunca são extintas. O sujeito tem necessidade de regras formalizadas, sim. Você pode... Eu vou dar novamente o exemplo de criança. As crianças, elas pedem regras. Elas amam, porque a gente precisa disso. Quem aí gosta de ficar fora de rotina? Nossa, quando eu não tenho a minha rotina, que eu sei o que eu vou fazer, eu fico muito deprimida. Eu vivo, eu trabalho, mas não é a mesma coisa. Né? Eu não rendo da mesma forma. Então, essas regras, esses valores, eles vão sempre se modificar. E eles estão se modificando agora na nossa cara. A gente está vendo acontecer, né? Quando eu era criança, não é a mesma realidade das minhas filhas crianças hoje. Então, esses valores, essas regras, elas vão se alterando, porque a sociedade está sempre evoluindo. Mas elas nunca deixam de existir, ok? O ser humano precisa disso. O sujeito, ele tem necessidade de regras formalizadas. As mudanças de costumes não são substituídas de uma hora para outra, né? Leva-se um tempo. Existe um processo de crise em que a sociedade promove alguns movimentos. Em princípio, começa a ocorrer de forma isolada e depois vai se expandindo e tomando corpo em lugares. Por isso, né, existem hoje, a gente vê tantas lutas. Ah, mas é porque tem um povo que luta. E eu acho tão interessante que o mundo, né, vai se ajustando tão perfeitamente que cada um vai escolhendo uma luta diferente, né? Por exemplo, não sei se vocês acompanham a Luísa Mel, a luta dela é por essa questão dos animais, então ela luta para que... Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu era criança, não tinha, eu estava comentando com meu marido, não tinha esse negócio de você cuidar de cachorro, de gato, por exemplo, meus gatos, 2 gatos adoeceram ano passado. Eu tive que levar numa clínica especializada de gatos em Sobral, né? Só com eu gastei uns R$1.000 e poucos, e com o outro eu gastei uns 3.000. Período ali de alguns meses. Antigamente isso não aconteceria. O que aconteceria? Esse gato ficaria doente e morreria.
né? Você não ia ter consideração. O cachorro era tratado que nem lixo, né? E aí, hoje, quando você ainda quer tratar o cachorro como era tratado há 20 anos atrás, o que acontece? A lei diz o quê? É crime. Essa lei mudou por quê? Essa lei mudou porque pequenos movimentos começaram a se posicionar e lutar por isso. E aí você vê um nicho ali importante ganhando direitos, né? Então, a gente não pode mais... Ainda existem pessoas fazendo crueldade com animais? Existem, né? Infelizmente, mas está diminuindo muito. Daqui mais alguns anos a gente não vai ver com a mesma frequência, tá? Mas antes é preciso criar essa crise, né? A gente vê isso nos movimentos dos LGBTQ, ainda tem outro nomezinho, mas eu não sei qual é a outra letrinha, né? As pessoas veem, mas esse povo agora quer ter muito direito, agora todo mundo vai ter que ser gay, não sei o quê, não sei o quê. Gente, não é. Eles só querem, né, ter ali a liberdade de ser quem são, né? Mas isso gera embates, muitos embates, infelizmente pessoas morrem, né, são agredidas. Mas isso é necessário que as pessoas lutem pelo que querem, por quê? Porque essa crise na sociedade vai trazer uma evolução. Hoje em dia você já consegue, se fosse eu lembro quando eu era criança, meu tio quase bate no meu primo uma vez, porque ele estava brincando de boneco com a gente. E hoje em dia, a gente já vê muitas outras realidades. Então, o mundo está nesse processo e sempre vai estar, tá? Então, essas lutas, elas são necessárias para trazer melhorias na nossa sociedade. Principalmente para quê, gente? Para respeitar a diversidade, né? E a trazer mais tolerância, e assim a gente conseguir viver um pouco mais em paz, em que um grupo não vá ter mais vantagens em cima do outro. O século passado foi palco de grandes crises e mudanças em muitos segmentos sociais, família, arte, política, educação. A família diminuiu, né? E está diminuindo mais. A família diminuiu porque, por exemplo, a minha avó teve 8 filhos. Eu, com 2, já estou boa, já está de boa, né? Agora, eu já sei que outras que vieram depois de mim, né, mais jovens, agora pelos 30, já não querem ter nenhum, tá? Então, a gente vai ver aí, os pets, né, vão ganhar cada vez mais destaque, porque tá difícil, né, a vida. Então, a família diminuiu, a mulher saiu de casa para trabalhar e sustentar a família, a televisão mudou os hábitos familiares, e agora todos se reúnem em torno da TV, ou seria do smartphone. E aí eu não sei se todos se reúnem, cada um fica no seu. Na casa de vocês, ainda ficam aí na frente da TV, gente? Só para assistir filme. Só quando é pra assistir filme. Pronto. TV aberta mesmo. TV aberta eu não assisto faz 10 anos. Eu acho que pouca gente. Pois é. Pois é, então vejam, isso era algo que você não imaginava que aconteceria, né? Há 10 anos, por exemplo. Quando as minhas filhas nasceram, a internet ainda não era... Eu ainda sou da época da internet de escada, né? Então eu tinha que esperar da meia-noite de sexta-feira para a gente poder fazer, entrar na internet e ficar até o domingo. E aí, pronto, na semana só se fosse de madrugada. Então, isso vai mudando, né, totalmente a nossa realidade. Se o sujeito aprende de forma automática e sem reflexão, que eu estava falando para vocês, ele vai ter dificuldade de promover a sua autonomia, né? E aí as suas escolhas sempre serão determinadas por outra pessoa, porque ele não está pensando no que está fazendo, ele está apenas repetindo o que lhe disseram que precisava ser feito. Então, a reflexão e a discussão sobre os valores, elas vão nos ajudar a buscar as razões das nossas escolhas, né? E aí, sim, a gente vai escolher sabendo o porquê, né, que escolhemos aquilo. E aí eu trouxe isso daqui porque a coisa é muito louca. Eu não sei se crise é essa que estamos vivendo, né? A esquerda,
Nós temos aqui milhares de pessoas reunidas pedindo para fim da ditadura, né? Isso aí, pelo fim da década de 80, né? Os movimentos sociais, a sociedade civil se organizando para tentar pôr fim a esse capítulo da nossa história. E aí, de uns anos para cá, a gente assiste a pessoas, né? Alguns seres que não refletem, né, sobre os seus atos, saem repetindo, pedindo a volta de ditadura. E aí, geralmente, são essas mesmas pessoas, né, que acham que um governador não pode decretar um lockdown, né, porque é essencial o direito de vir. Como é que tu quer ter direito de vir, cara, se tu quer uma ditadura? Tu quer um AI-5, que foi o pior de todos. Eles são tão contraditórios. Por que essas pessoas são contraditórias? Porque elas não refletem, né? Elas não refletem sobre o que está acontecendo. E aí eu trazer aqui o Armandinho, nunca mais ouvi o Armandinho. A filosofia, ela pode nos ensinar aí a questionar, então ela é muito importante, a gente está fazendo essa análise hoje, é praticamente isso, né? A história pode nos ensinar aí com o passado, e a sociologia pode mostrar a verdade sobre a sociedade, como é o padrão de comportamento da nossa sociedade, né? Para alguns, isso é extremamente temeroso, né? Isso aí foi na época do Temer, né? Por isso aí o temeroso, e foi exatamente na época em que essas disciplinas foram, acho que colocadas como optativas no ensino médio, não foi? Na época da reforma do ensino médio. O que é um absurdo mesmo, porque você vê em prática, né, um projeto de educação para que as pessoas não reflitam, tá? Então, gente, reflitam. Eu sempre trago exemplos de séries aqui, da minha vida, não é por nada, não é porque eu assisto uma série, é uma bobagem que aconteceu na série. Mas eu tento refletir o que aquilo significa, como eu posso trazer aquilo para a vida real, certo? Porque eu estou ali buscando sempre questionar, entender o ser humano, né? Então, busquem também, analisem suas atitudes, vejam, às vezes, quando a gente analisa, a gente até pode melhorar. Ah, Marcela, depois que tu falou aí, eu estava tendo um comportamento no trabalho com fulano, com cicrano, eu acho que eu vou refletir um pouco mais sobre isso, né? De repente, vou melhorar esse comportamento. E só quem aprende é você, tá, gente? Eu vou dizer uma coisa. Um dia desse, uma amiga que trabalha com arte estava postando que acho que alguém tinha pego umas ideias dela, eu tinha postado, aí eu digo, olha, a ideia o povo até rouba, tá? Aí não tenha medo, não. Quer roubar? Rouba a ideia. Oh, meu Deus do céu, pode sim, sem nenhum. Então deixa, limita. Mas a capacidade de ter ideias, ninguém rouba, tá, gente? Então, se vocês tiverem pessoas difíceis, né, na vida, no trabalho, sei lá onde, não se tornem elas, tá? Não se tornem. Não permitam isso. Evoluam. Sejam melhores e vale a pena, né? Outra questão importante aí do núcleo dos valores é a condição da cidadania. Então, a cidadania aí é o direito de todos terem direitos, né? Que a gente conseguiu aí com a Constituição de 88, né? Que é a sociedade de direito que tanto fala, né? A cidadania é conquistada aí pela educação também, que promove o comportamento cidadão no sujeito para o efetivo exercício democrático. Porque não apenas é preciso ter o direito, né, a ter direito, mas também conhecer, colocar em prática, né? Em nossa mente ainda permanece a ideia de uma sociedade hierarquizada, marcada pelo preconceito racial. E essa forma de pensamento, tudo isso aqui, tudo é do livro de vocês, tá, gente? Fora esses memes que eu trago aqui. Essa forma, né, está refletida em nossa linguagem, nas manifestações artísticas, na organização urbana, na distribuição de renda. É porque, às vezes, a gente não para pensar, porque já acontece há tanto tempo e você não consegue parar para pensar nisso. Veja aqui, ó, você pode substituir algumas expressões racistas
por respeito, por exemplo. Ele traz aqui, ó, a coisa tá preta. Vocês já prestaram atenção que é sempre ligado a uma coisa negativa? A coisa tá preta, lista negra, não sou tuas negras, beleza exótica, humor negro, cabelo ruim, ovelha negra, né? Todos eles usando negro, né? Para quê? Usando uma raça, para ligar a um contexto negativo, tá? Então, por que isso existe? Porque, infelizmente, né? Aí a gente estuda a sociologia. A nossa sociedade, né? Ela evoluiu, ela realizou-se por muito tempo em cima de trabalho de pessoas que foram escravizadas, como pior do que animais, do que alguns animais hoje. E essa sociedade ela era tão racista que ela começou a incutir, né, a criar esses termos. E a gente repete porque a gente não tem consciência. A gente denegrir. Eu quero denegrir. É um verbo que, por favor, tirem do vocabulário de vocês, denegrir. Vai denegrir a minha imagem, vai tornar negro a sua imagem. Olha que coisa. E isso sendo uma coisa ruim. Veja que crueldade, né? Uma raça inteira. Grande parte da população brasileira. Então, quando falarem, porque eu sei que a gente fala automático, né? Busquem aí outras formas, né? Até que a gente treine nossa mente. Por exemplo, na hora que eu fico com raiva, às vezes estou dirigindo, aí meu marido, filho, tá? Aí eu digo, mas por que não é filho do? É só da mãe, é só pobre da mãe que tem que ser xingada. Então, aí tudo que é xingamento assim, eu não uso mais, né? Eu vou usando outros, tipo, é o idiota e não sei o quê, alguma coisa assim. Mais uma vez, a vida tenta ensinar uma grande lição aos humanos. E, de novo, metade não está prestando atenção na aula, além da meia dúzia dormindo no fundo da classe. Isso aí é por conta dessa frase aqui, ó. A gente começou a pandemia, né, pensando esse cenário que estamos vivendo aí vai provocar a criação de novos hábitos e comportamentos. Não voltaremos iguais. Muito se dizia, né, que a sociedade ia se tornar mais consciente, as pessoas iam mudar os seus padrões de comportamento, ou seja, iam reavaliar os seus valores, né? Aí eu me pergunto, será? Será que conseguimos? Aqui no Brasil a gente conseguiu? Um bom exemplo é o que você deu de São Paulo, né? Quando fechou os 15 dias, foi todo mundo para a praia. Pronto, eu trouxe aqui a foto. Então, feriado prolongado, isso aqui foi no 7 de setembro, né? Tinha iniciado a abertura, né, econômica, as pessoas viajaram. Jeri teve lotação total, não foi? Dos hotéis? No mesmo dia, olha como é que estava o Rio de Janeiro. Na semana passada, em que nós tivemos quase 4.000 mortes por Covid em 24 horas. Hoje, gente, só hoje eu fiquei sabendo de 4 óbitos, assim, de pessoas próximas, né? Parentes de pessoas próximas. Sem falar os famosos, teve um radialista, até conheci ele, assistia programas dele quando era criança. Então, todo dia, sim, gente. Então, na semana em que 4.000 pessoas morreram em um único dia, né? Num mês em que foram 66,8 mil vidas, né, interrompidas, a gente viu isso daqui, né? Paulistanos seguem para o litoral, isso foi na mesma semana, que foi semana passada, em mega feriado. O governo decretou um mega feriado para que as pessoas ficassem em casa. E olha aí a fila de carros, né, de pessoas viajando para o litoral, essas cidades do litoral que também estavam em lockdown, fechadas, né, sofrendo
A gente sabe que a realidade, principalmente do interior, é sempre mais drástica, principalmente com relação à saúde, né? Menos capacidade de atendimento e de medicamentos e tudo mais. E aí aconteceu isso daí. E ainda eu ainda vi, porque eu não achei hoje, ainda teve um que falou que era direito dele, que o dinheiro dele ele gastava como quisesse. Então, não muda assim tão fácil, né? Sociedade tem que ter. Não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. Né? Aí eu trouxe uma fala do Bauman, né? Então, podem ter crises e muitas crises, se não tomar consciência, ou seja, não reagirmos de forma diferente, nada vai mudar, nada vai melhorar. Então, enquanto olhamos para o próximo século, os líderes serão aqueles que empoderam os outros. Então, nesse cenário aí, né, empoderem as pessoas para quê? Para que elas tenham uma reação diferente às crises. Tá? Empoderar uma pessoa, né, é mostrar a ela que ela tem poder. Ah, como, Marcelo? É você acreditar no potencial dela, é você dizer a ela, né? É você ensinar e dizer que acredita que ela vai conseguir, porque você acredita no potencial. Às vezes a gente tem dificuldade em acreditar nos nossos próprios potenciais, né? A gente não se acha, às vezes, muito capaz, tá? Mas, pensando aí em liderança, vocês terão que empoderar os outros e façam isso seguindo o quê? A ética, né? Para Platão, existe o mundo das ideias do bem supremo, do verdadeiramente belo e do verdadeiramente bom. Aqui no mundo sensível não há espaço para o bem supremo, porque no mundo corpóreo, né, das sensações, dos sentidos, tudo vai estar em transição. E aí não há uma possibilidade de manutenção do verdadeiro conhecimento, que é eterno e imutável. Para Aristóteles, tudo vai estar em processo de atualização e, portanto, o ser humano precisa aí buscar aquilo que está em sua natureza de forma escondida, que ele vai chamar de virtude. E essa virtude se encontra o quê? No pleno uso da razão. Somente o ser humano ele vai ser dotado da razão e é preciso colocá-la, então, a serviço e viver de acordo com ela, e não aí de acordo com as pulsões ou com as paixões. Acho que é uma forma de dizer que é preciso agir de forma racional, consciente e não no automático. Immanuel Kant afirma que não podemos conhecer o ser profundo das coisas, porque a razão não é capaz de te alcançar, né? De ter acesso aí a pleno à metafísica, ao mundo físico, fora do mundo físico. Então, é de responsabilidade do sujeito a atribuição dos valores nas suas escolhas. Mas foi o Nietzsche quem promoveu uma verdadeira revolução no pensamento sobre os valores morais. Na sua obra aí, A Genealogia da Moral, ele propõe a transvaloração da moral. Ou seja, ele propõe aí uma rediscussão sobre o valor dos valores. Porque para ele, os valores eles são aceitos pelo hábito e não de forma consciente. E ainda imposta pela tradição cristã. Então, o sujeito ele não pensa no que faz e faz por medo ou por comodismo. Quem aí quando eu era criança, né? A minha mãe era muito religiosa. E aí eu só conhecia o Deus do Antigo Testamento, né? Quem aí, quando era criança, e morria de medo de fazer alguma coisa e Deus castigar? E era da igreja,
né? Eu fazia muitos valores, comportamentos, né? Eu repetia, não porque eu refletia sobre eles. Mas por medo ou comodismo. Eu fazia muito pensando no Deus do Velho Testamento, que era aquele Deus bem violento, né? Bem vingativo. Se você não fizer, vai para o inferno, pá. Ele contesta, então, os valores da tradição, afirmando que foram criados por humanos para serem exercidos por outros humanos. Daí a necessidade, né, para ele, de uma demolição desses valores e uma mudança, uma transvaloração da moral, ou seja, uma superação dos valores vigentes. Lembrando que ele está falando aqui, então, ó, principalmente desses valores impostos pela tradição cristã, tá? É o que ele vai dizer aí, que essa tradição, ela vai foram criados por humanos para serem exercidos por outros humanos. Na atualidade, a gente vive um processo de relativização dos valores. Tudo é relativo, inclusive o gosto. Gente, esse negócio de tudo é relativo, tenham cuidado. Ah, não, mas Mas a minha opinião é importante. Opinião é uma coisa, fato é outra, tá? Então, opinião é uma coisa, mas tenha cuidado para você não querer colocar em prática a sua opinião sem nenhum... É que nem esse cara que eu falei que estava em São Paulo, né? Ele dizia, sabe o quê? Que essas mortes não eram por Covid, que o povo estava inventando, que era para poder ganhar mais dinheiro. Meu Deus. Aí eu trago isso daqui, né? Ei, você está sem paraquedas. Essa é a tua opinião. Eu trouxe essa reflexão aí porque vocês são acadêmicos. Vocês estão aqui estudando. Vocês estão estudando Nietzsche, Aristóteles e não sei mais quem, e vários outros autores, né? Vocês estão estudando vários conteúdos, vão estudar muitos outros, tá? E eu sei que cada um tem direito à sua opinião. Ninguém está querendo tirar isso. Mas tenham cuidado, que a gente tem visto acontecer muito, né? É as pessoas querendo impor opinião como um fato. E esse exemplo aí, ele é bem drástico, né? Mas a ideia é essa, ter um impacto, né? Porque esse negócio de ir contra os fatos, que é minha opinião, aí é só para você quebrar a cara, né? No caso aí, ele vai se quebrar todo. Então, vocês vão estudar certos acadêmicos, certos autores, né? Vão aprender alguns procedimentos técnicos, tá? E aí, isso não é a mesma coisa de opinião, tá bom? Então, se vocês tiverem essa mística na cabeça de vocês, trabalhem ela, para que vocês tenham um bom proveito, né, dos momentos de estudo e realmente aprendam, porque senão vocês não vão estar dispostos, né, com a mente aberta a aprender. Ética e liberdade como capacidade humana. Então, toda escolha que a gente faz determinará a nossa própria existência. Isso é verdade, né, gente? Somos aí resultado das consequências das escolhas que fazemos todos os dias. Então, podemos considerar que o ser humano, ele é um ser livre e ele tem o poder de escolha, desde que ele seja sempre consciente, tá? Eu já tinha falado isso para vocês, né, sobre essa questão da consciência, porque senão você está repetindo um padrão, então você está preso a algo, você não está livre. A liberdade como uma capacidade humana é, portanto, o fundamento da ética. Assim, agir eticamente, em seu sentido mais profundo, é agir com liberdade. É poder escolher conscientemente entre alternativas, é ter condições objetivas para criar
alternativas e escolhas. Por sua importância na vida humana, a liberdade é também um valor. É algo que valoramos positivamente, de acordo com as possibilidades de cada momento histórico. Por tudo isso, podemos perceber que a liberdade é também uma questão ética, né? E aí uma das mais importantes, pois nem todos os indivíduos sociais têm condições de escolher e de criar novas alternativas de escolha. Então, as suas escolhas também é uma questão ética, né? E se você a toma ali de forma racional, né, é porque você está usando a sua liberdade para poder escolher o seu caminho de forma consciente, né? E aí, só para distrair um pouco, vocês ficaram assim, isso aqui foi do ano passado. Mas, gente, eu estou nessa situação aí, vocês estão, você quem está trancado aí dentro de casa, não sai, do dia anoitecer, de amanhecer e anoitecer dentro de casa, mudando do quarto para a sala, da sala para a cozinha. 11º dia em casa, agora eu entendo porque meu cachorro sai correndo quando eu abro o portão. Eu só lembrei do meu cachorro, porque ele faz exatamente isso. Até isso o bichinho parou de fazer, já está cansado de ficar em casa com a gente. 1 ano, né, meu povo? Não vejo a hora disso tudo passar para eu poder ficar em casa igual eu estou agora, só que sem ser obrigada. É outra coisa que eu também estou sonhando, eu adoro ficar em casa. Sou uma pessoa que adora ficar em casa. Eu saio, eu amo ficar em casa. Mas, gente, todo dia não dá, né? Tem que ser final de semana, à noite, feriado. É porque tudo em excesso faz mal. Né? É verdade. Faz mal e abusa, né? A gente pega abuso. E eu sou uma pessoa que eu abuso de tudo na vida, nunca vi. Meu marido se pergunta até hoje como é que eu não abusei dele ainda. Toma-lhe, expõe que quando escolho, torno-me humano. E escolho não apenas a mim, mas a toda a humanidade. Nossas escolhas é que determinarão o nosso existir. Isso é fato, hein? Então, cuidado. Aquela conversinha nossa do início do semestre, né? Todo dia eu tenho esse quadro no meu quarto, frente à minha cama. Todo dia eu leio ele. Principalmente quando eu tô com preguiça de levantar, de fazer alguma coisa, aí eu leio. Só venço amanhã se não desistir hoje. Então, as minhas escolhas é que definirão o meu futuro. Sabemos que a reprodução da vida social coloca aí necessidades de interação entre os homens, né? Modo de ser constitutivos da cultura, produtos do trabalho, tais como a linguagem, os costumes, os hábitos, as atividades simbólicas, religiosas, artísticas e políticas. Nossa, eu estou com saudade de sair encontrar meus amigos. Então, a partir disso, a gente pode destacar aí alguns exemplos. Por exemplo, na questão da linguagem, hábitos e costumes, né? Pode-se observar aí que toda a região do Brasil forma grupos ligados por seus costumes sociais, tais como o nosso tipo de comida, o estilo de vida, as atitudes, determinando aí o nosso convívio social. Gente, esse negócio de linguagem, hábitos e costumes é um negócio tão louco, tão louco. Vou contar aqui para vocês. Não sei se eu já acho, não contei para vocês, mas como eu até comentei agora mais cedo, né? Eu morei em Pernambuco de 2003 até comecinho de 2011, quando eu vim para cá. E aí eu só vinha no Ceará uma vez por ano, né? Meu marido só tinha 30 dias de férias, a gente só vinha uma vez por ano. Vai ver a família uma vez por ano, 1.000 quilômetros de distância. E aí lá a gente já estava, inclusive, com sotaque, minhas filhas falavam, mãe, tá meu leitinho todinho, queria me chamar de mãinha e tudo mais. E aí, quando eu vim embora em 2011, né, tava aqui, fazia uns 6 meses que eu estava trabalhando, aí estava assim na sala, um monte de acho que tinha uns 5 colegas, assim, conversando, brincando. Aí um falou assim, sai daí, abestado.
Cara, na hora que eu escutei isso, vocês não têm noção do bem-estar que me tomou naquele momento. Eu fiquei, chega, eu parei, olhei, respirei e disse assim, agora sim eu tô no Ceará, viu? Então, assim, isso distingue demais, né? Uma região, aí vocês são regiões, né, vizinhas, cidades, estados vizinhos, na mesma região, mas com costumes, a linguagem, tudo diferente. Eu passei tanta vergonha lá. Não sei se eu já contei para vocês. Uma vez eu cheguei na loja, eu e minha sogra, primeira vez que fomos lá para conhecer. Aí meu marido trabalhava no quartel, estava no quartel, eu e minha sogra chegamos na casa, e aí a minha sogra, eita, hoje eu queria comer um galeto. Aí eu digo, não tem problema, né? Quando a gente vinha por ali, eu vi que tinha uma placa dizendo que vende-se galeto. Faça o seguinte, a senhora faz o arroz, eu vou lá comprar. Fui lá, aí cheguei lá, moço, você tem, toda contente. Moço, você tem galeto? Ele tem. Aí eu digo, pois deixa eu ver qual é o mais assadinho que você tem. Aí ele, não, a gente não vende frango assado. Porque lá o galeto daqui, que é o nosso frango assado, lá é frango assado. E o frango daqui, que é o frango abatido, é o galeto de lá. Né? Outro dia eu cheguei na outra loja e fui comprar o quê? Cruzeta. Moça, você tem cruzeta? Ela, assim, pra mim, não tem não. Aí eu entrei na loja mesmo assim, procurei e achei. Eu digo, tá aqui, moça, você tem cruzeta. Cabide. Né? E assim foi, lapiseira. Lapiseira lá é o apontador. Vocês sabiam? Tem outras coisas. O grampo de cabelo tinha um outro nome, totalmente diferente. Isso aí eu nunca aprendi, que eu não usava muito. Então, é bem verdade isso daí, né? Na questão das atividades simbólicas, né? A aplicação de histórias de contos de fadas serve para o desenvolvimento emocional de crianças. É interessante essa questão de atividades simbólicas. Por exemplo, lá, eu estou trazendo aqui a realidade de vocês de Pernambuco, né? Lá, no dia, qual é o dia do feriado do São João? É 24, né? 24 de junho. Aí, na véspera, dia 23, é ponto facultativo, as lojas fecham meio-dia, né? E aí, as pessoas se reúnem na casa de um avô, é tipo como se fosse Natal. Vai a família toda, fica lá e leva as comidas, é exatamente como se fosse o Natal, só que é em julho, no São João, né? E eu, nesse dia, não lave roupa. Eu, na primeiro ano, eu caí na besteira de lavar, as roupas ficar podres, porque em todo canto tem fogueira, né? Aqui a gente não vê mais, mas lá tinha bastante. E também na questão artística, dança, pintura, teatro, né? Eles possibilitam a liberação da imaginação e criatividade dos homens, além de também ser muito utilizado no tratamento aí de algumas questões de recuperação social e moral. Ninguém vive sozinho. Somos afetados todo o tempo por relações humanas. Vocês concordam? Tá chegando ao fim, viu, gente? Vocês concordam? Concordo. Pelo menos Só sim, para ver se é muito ruim. Obrigada, Simone. A Simone concorda. É Socorro também. Os outros estão com a coragem medonha. Gente, ninguém vive sozinho. Nós não somos uma ilha, né? Interagimos sempre e somos afetados por essas relações. Aí eu gostei que o livro de vocês trouxe gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Não sei se vocês conhecem essa imagem, né? O profeta gentileza foi uma pessoa que viveu nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, em que ele escrevia mensagens de paz paz, amor e gentileza, né? Passou a viver nas ruas após ter perdido toda a família no incêndio em Niterói. Então, ele dedicou aí o resto da sua vida a levar essa mensagem e realmente ficou conhecido, né? Que gentileza gera gentileza. Então, sempre que puder,
optem pela gentileza. Afinal, vocês não são um mundo, uma ilha aí só, né? Então, gentileza é um modo de agir, é um jeito de ser, é uma maneira de enxergar o mundo. Não sei vocês, mas vocês já conheceram assim, uma pessoa que é tão gentil, que você fica assim, ai meu Deus, como é que eu faço para ser assim? A pessoa é leve, a pessoa está sempre... Ela não precisa estar morrendo de felicidade, mas ela está bem. Porque quando você dá gentileza, né? Você quer passar a gentileza para as pessoas, você está passando o que está dentro de você. Aí tem essas pessoas assim, então eu queria ser menos elétrica, conseguir ser assim, mais delicada. É um atributo aí muito mais sofisticado e profundo do que você ser educado, tá? Ou meramente cumprir regras de etiqueta. A gentileza, ela é uma característica que é diretamente relacionada com o caráter, com valores e éticas. Sobretudo tem a ver com o desejo de contribuir para um mundo mais humano, tá? Ou seja, para se tornar mais gentil, é preciso que cada um reflita sobre o modo como tem se relacionado consigo mesmo, com as pessoas e com o mundo, né, gente? A primeira pessoa que vocês têm que cuidar perdeu, ela faleceu, Simone, que dó. Simone disse que tinha uma amiga muito gentil, até hoje não achou uma pessoa com tanta gentileza. E é fogo, né? Porque geralmente as pessoas que não são, né? Vão às boas, ficam as precisam evoluir. Então, para você se tornar uma pessoa mais gentil, é preciso que cada um reflita sobre o modo como tem se relacionado consigo, com as pessoas e com o mundo, né? Existe uma atividade, é um hábito, né? Muito interessante de você fazer. Eu aprendi quando eu visitei, andava no centro espírita daqui, assisti as palestras e comecei a aplicar, e é muito bom, principalmente para o trabalho também, tá? Ao fim do dia, você deita ali a cabeça, parar e pensar um pouquinho sobre como foram as suas interações naquele dia, né? E aí tentar compreender algum comportamento, de repente você teve um comportamento não tão gentil, outro dia você tem a oportunidade ali de se desculpar, de que aquilo vire algo maior, né? Então, me ajudou muito no trabalho, me tornei, como profissional, acho que melhorei bastante do que eu comecei a fazer. Nos últimos meses não estava conseguindo fazer, mas voltei, graças a Deus. Então, gente, primeiro sejam gentis com vocês, tá? Sejam pacientes, se perdoem, se aceitem e se tratem, né? Com todo o amor, dedicação e gentileza. E assim você vai se acostumando com a gentileza e começa a espalhar essa gentileza aí para os outros. Então, 10 ações de gentileza. Tente se colocar no lugar do outro. Isso ajuda a entender melhor as pessoas, seu modo de pensar e agir. 2, aprender a escutar. Ouvir é muito importante para solucionar qualquer desavença ou problema. Aí tem aquele negocinho, né? Você nasceu com uma boca e 2 ouvidos, não foi à toa. Escute mais do que fale. Escute para compreender, não para já tentar responder. 3, pratique a arte da paciência. Evite julgamentos e ações precipitadas. Essa questãozinha da paciência, tinha um chefe que ele tinha na lousa, na sala dele, ele tinha um quadro que tinha escrito paz, palavra paz, mas ciência é igual paciência, ou seja, a paciência é a ciência da paz, tá? Pratiquem aí a ciência da paz. Peça desculpas, isso pode prevenir a violência e salvar relacionamentos. Pense positivo, procure valorizar o que a situação e o outro tem de bom, né?
6, respeite as pessoas quando elas pensarem e agirem de modo diferente de você. As diferenças são uma verdadeira riqueza para todos. Então, lembre-se, cada pessoa tem uma visão diferente. Seja solidário e companheiro, demonstre interesse pelo outro, por seus sentimentos e também por sua realidade de vida. Analise a situação. Alcançar soluções pacíficas depende de se descobrir a raiz do problema. Por isso que é importante ouvir. Por isso que é importante refletir quando chegar em casa, para ver se não teve nenhum comportamento que você fez automaticamente, não percebeu que, né? Faça justiça, esforce-se para compreender as diferenças e não para ganhar, como se as eventuais desavenças fossem jogos ou guerras. Mude a sua maneira de ver os conflitos. A gentileza nos mostra que os conflitos pode ter resultados positivos e ainda tornar a convivência mais íntima e confiável. Eu acrescentaria um aqui, que uma amiga minha postou hoje, e aí ela me disse: amiga, você lembra que você disse isso para mim há alguns anos? Aí eu digo, eu não lembrava, né? Aí eu acho que cabe aí nessas ações de gentileza. Às vezes, é preciso que a gente perdoe quem nunca teve coragem de nos pedir perdão. Ao meu ver, isso também é uma ação de gentileza, né? Então, por mais que tenha tido uma pessoa que te fez mal e tudo mais, e ela não te pediu desculpa, não sei o quê, entrega para a vida, né? E perdoe você essa pessoa, mesmo que ela não tenha te pedido. Tá? Guardar rancor para quê, né, meu povo? Se é para guardar, vamos guardar dinheiro. Toda sociedade é composta por pessoas, toda organização é movida e depende de pessoas, que se chamam aí recursos humanos. Por esse motivo, é muito importante que as organizações elas estejam atentas e elas se preparem para gerir os seus recursos humanos. As pessoas, por si, elas carregam uma diversidade, uma pluralidade que podem ajudar a organização e, ao mesmo tempo, né, a unidade aí da organização exige que o comportamento humano ele seja voltado aos princípios dessa organização. A gente já viu que cada empresa, né, ela tem os seus próprios valores e os seus colaboradores têm que trabalhar e atuar buscando sempre respeitar aqueles valores. Então, a pessoa passa a desenvolver 2 papéis fundamentais aí quando está inserida numa organização. Primeiro é o papel de pessoa, né? Ser humano único. O outro como um recurso da empresa, um capital, né? Então, pessoas como pessoas, né? Tem a questão da personalidade, a individualidade, as aspirações, os seus valores, suas atitudes, suas motivações e também os seus objetivos pessoais. Já como recursos, o que é considerado são as suas habilidades, suas capacidades, experiências, destrezas e conhecimentos necessários. Gente, a gente está vendo ali como pessoas são personalidade, individualidade, aspirações, valores, tudo ali é pessoal, né? É comportamental da pessoa. E aí eu vi, não vou lembrar agora, eu vou buscar. Uma vez, num desses perfis que eu sigo no Instagram, dizendo que meu Deus, a minha cabeça tem hora que falha, peraí. Dizendo que, pronto, as pessoas, né, são contratadas, em sua maioria, como recursos aí, levando em consideração as habilidades, as capacidades, as experiências, o conhecimento técnico, né? Mas a maioria, acho que era mais de 80%, são dispensadas devido ao seu comportamento, né? A sua questão da personalidade, essa questão das motivações, dos objetivos, da
forma de interagir com os outros, né? Ou seja, o comportamental. Então, veja, não adianta você apenas sair, ler. Gente, conhecimento técnico, já disse, qualquer um adquire. Qualquer um pega um livro. Agora, habilidades, tá? Atitude. Mas atitude não é todo mundo que se envolve. Porque isso é um processo aí comportamental. E, Marcela, mas então se eu sou assim, eu não vou conseguir ir para frente? Claro que vai, meu povo. Quem disse que não é possível mudar comportamento? Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas não é impossível. Estou eu aqui tentando mudar o meu comportamento frente ao trabalho. Óbvio, cadê tua mulher? Está trabalhando menos. É a tua mulher, né? Que é workaholic. Nem eu falava. Robson caiu. Ok? Então, fiquem atentos. Variantes aí intervenientes, a pessoa na organização. Temos os fatores internos, como nós vimos, que são aqueles ligados à pessoa. Personalidade, aprendizagem, motivação, né? E os fatores externos, que é o comportamento da pessoa dentro da organização. Vai depender do ambiente organizacional, regras e regulamento, cultura, políticas, métodos e processos, recompensas e punições e grau de confiança. Então, as relações sociais, elas são importantes, porque elas favorecem o quê? A diversidade de vidas, que aliadas podem favorecer em recursos criativos e dinâmicos para a organização. Por exemplo, existe um processo chamado brainstorm, que em tradução livre é uma tempestade, sério, né? Que é nada mais do que um processo em que uma decisão precisa ser tomada e você chama outras pessoas, né? E conta a situação e vamos sentar aqui, vamos aí ver o que a gente pode fazer. Que é isso. Isso é você pegar a diversidade da sua empresa, compreender que cada um tem uma visão diferente da mesma coisa, né? E colocar eles para te darem ideias de perspectivas diferentes. Gente, é um processo criativo enorme, assim, imprescindível, porque cada um vai trazendo uma forma de ver e tal. Eu sempre falo, né, quando eu estava na gestão, eu gostava muito dos momentos de gestão de conflitos. Por quê? A gente só evolui quando os problemas acontecem. Como assim? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Você começa a jogar videogame, sei lá. Jogar videogame. Pronto, melhor. Você começa a fazer exercícios físicos. Aí você está fazendo, todo dia você vai fazer exercício físico, todo dia você vai fazer exercício físico. E aí você está até tendo ali uns resultados, mas não era muito o que você esperava, mas você vai levando. Aí um belo dia você se machuca. É um problema, né? E aí, devido a esse problema, aquela situação que você estava de exercício já não te cabe mais. Você precisa pensar em outras soluções, analisar sobre outras perspectivas. E aí, de repente, você vai para um outro tipo de exercício físico sem impacto. Vamos dizer que tu corria. Tu corria, mas não te davam o resultado físico aí que tu queria, né? E aí tu queria ter um resultado físico, tá? E você resolve, então, para a musculação. E aí você consegue o resultado que você queria. Né? Então, muitas vezes, a gente está numa zona de conforto em que a gente não evolui. E quando surge um problema, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa que está insatisfeita com algum processo, quando você para, senta, escuta
essa pessoa para quê? Para tentar gerir esse conflito, você vai ter que encontrar novas formas de fazer aquilo. Isso é o que, gente? É inovação. Né? Então, eu sempre falava que eu gostava muito dos projetos, mas hoje em dia é relativo, né? Quase me enlouquece, mas eles eram muito produtivos, porque te davam uma outra perspectiva. Olha, você pensava que estava tudo bem, mas fulano chegou aqui e disse que não tá por conta disso. Eu digo, então se a gente fizer assim, e aí vocês começam a fazer uma coisa muito melhor do que vocês faziam antes. Mas porque alguém ficou insatisfeito, né? Porque senão, gente, nada muda. Vocês vão mudar se tiver tudo muito bem? Não, tá aqui, mas tá bom, eu vou mudar. Não muda. Vocês mudam quando o negócio não tá tão bem assim. Então, as relações também, em contrapartida, elas podem apresentar conflitos de valores e pessoais, né? Isso que eu falei aí, essa questão do escutar, né, no ambiente de trabalho, porque, obviamente, você colocando pessoas com valores diferentes, né, pessoas diferentes, com criações diferentes, com história de vida diferente, com valores diferentes, em um momento ou outro, pode gerar, sim, um choque, tá? Isso aí que ele está falando. E gerar esses conflitos. Por esse motivo, que o campo do estudo dos recursos humanos ele é enorme, né? Porque além de ter que dar conta da complexidade do ser humano, ainda vai se encarregar de motivar e de se adequar às transformações da sociedade, no que diz respeito aí às leis, à moralidade, que a gente fica sempre em evolução, né? Aos valores e aos costumes. Né? Então, essa área de recursos humanos é imprescindível, né? Imprescindível também que, além de administrador, tenha também ali um psicólogo, que nós estamos falando aí de comportamento, né? E quanto maior a quantidade de pessoas na empresa, maior a quantidade de conflitos. Não tem por onde fugir. O bem comum. O bem comum, de forma bem simples, é a felicidade de todos. Né? Alonso Lopes e Castrucci abordam aí 3 aspectos essenciais do bem comum. O bem comum, ele tem uma composição, né, análoga ao bem da pessoa, é próprio da sociedade, deve ser compatível com o bem comum das outras sociedades. E o bem comum só seja possível se houver o bem-estar das pessoas com elas mesmas, ou seja, tem que ser um bem-estar individual e coletivo. Da responsabilidade, né? Às vezes, né, nem sempre, as pessoas atuam de forma a pensar e resguardar o bem comum, e elas param onde? Param aqui nessa parte de bem-estar individual, né? Sem pensar no coletivo. Então, isso aqui está mais ou menos dentro daquelas regras lá da questão da gentileza, né? Já que você quer um bem para você, né? Você também tem que querer o coletivo e ter aquela coisa. Não faça com o outro que você não quer, faça com você, né? Vamos trabalhar aqui em paz, buscando o bem de cada um e do todo. Interesse individual é quando a pessoa deseja algo para si. O coletivo é, então, o bem de todos e para todos. Né? Aí ele vai dizer que todas as organizações públicas, quanto também as privadas, entre outros, elas vão aí sempre buscar o que? O interesse coletivo. E o interesse público, também conhecido aí como princípio da supremacia do interesse público ou da finalidade pública, segundo Meirelles, né? Está intimamente ligado ao da finalidade. Ou seja, a primazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação do Estado. Ou seja, gente, interesse público está acima de tudo, de tudo, de tudo, de todos. É tão bom se isso fosse verdade, né?
Mas você sabe que isso é tão delicado. Os políticos para estudar interesse público. Pois é. A gente vai ter uma disciplina de direito, de noções de direito. E aí a gente vai falar sobre o direito constitucional, administrativo. Realmente A seria gente ótimo. já estudou noções de direito, não? Já passou. Ah, não. Não. Primeiro semestre? Ah? Era Já. primeiro? Olha, Senhora. Eu tenho 4 turmas, eu não lembro aqui a ordem do... Ah, foi mesmo, verdade. Passado. Foi a 4ª disciplina do semestre passado. Pronto. Interesse profissional, os valores, né, e desejos que as pessoas carregam devem estar em uma escala menor aos interesses públicos ou coletivos. E quanto mais valor a pessoa levar para a organização, melhor para a organização e também para o bem comum. Gente, finalizamos a unidade 1. Foi coisa padedel, né? Vocês têm alguma dúvida? Alguma sugestão? Reclamação? Deixar de ser elétrica também, que eu sou muito. Oi? Letícia, sobre as aptidões. Seu microfone não está saindo direito, tá? Tá uma chiadeira, meu Deus. Tava bem direitinho, né? Coisa. Tá. Pronto. Tentar refletir no dia a dia. O que a gente pode fazer para melhorar? A gente principalmente comportar. Sim. Sim, todas as disciplinas aqui é para tentar fazer com que vocês adquiram novas habilidades, né? Habilidades técnicas, mas também habilidades pessoais, né? Comportamentais. E aí, um bom profissional, tá? Por mais que os outros tentem derrubar, vai ser sempre muito valorizado, né? Pelo menos numa empresa decente, vai ser sempre muito bem valorizado. Sem falar que vocês também aqui podem, né, tornar-se aí futuramente empresários,